O gol salvador de Philippe Billing aos 41 minutos do segundo tempo impediu a derrota do Napoli no confronto direto entre líder e vice-líder da Série A, que terminaram a 27ª rodada da mesma forma que começaram, isto é, separados a um ponto na tabela do Calcio. Após o empate em 1-1 no primeiro turno da Série A no estádio Giuseppe Meazza, Napoli e Inter de Milão voltaram a se enfrentar novamente, desta vez na capital da Campânia e em uma situação bastante similar àquela de 3 meses atrás, em que ambos também estavam separados a apenas um ponto na tabela do Calcio, porém com o Napoli liderando a classificação, seguido da Inter de Milão na vice-colocação. Quer dizer, com as duas equipes tendo posições invertidas em relação à atualidade, o que significa que essa incessante briga pelo Scudetto entre os dois últimos campeões italianos, que ainda inclui a Atalanta, já vem de longa data. Por este motivo, todas as atenções da 27ª rodada da Série A estavam voltadas ao confronto que valia nada menos do que a liderança do campeonato no estádio Diego Armando Maradona. No entanto, o empate mais uma vez prevaleceu no duelo entre Napoli e Inter de Milão e, curiosamente, pelo mesmo placar daquele do turno inicial da Série A, 1-1. E assim como já havia ocorrido no estádio San Siro, novamente tivemos um jogo bem equilibrado, bastante físico e disputado entre duas equipes combativas e sólidas defensivamente. E embora o Napoli tenha começado a partida ligeiramente melhor, foi a Inter de Milão que abriu o marcador através de um golaço de falta do ala esquerdo Federico Di Marco aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois disso, a Inter propôs apenas se defender ao longo de todo o restante da partida, chamando ainda mais o Napoli ao seu campo, né? E após muita insistência, no finalzinho do segundo tempo, ali aos 41 minutos, os comandados de Antônio Conte foram premiados com o gol do dinamarquês Philippe Billing, que levou à loucura os mais de 50 mil torcedores que lotaram as dependências do estádio Diego Armando Maradona. Então, diante de todo esse contexto, esse empate em 1-1 acabou sendo bastante comemorado pelo Napoli, que, no final das contas, encerrou a 27ª rodada da Série A da mesma forma que começou, na vice-colocação da tabela, a um ponto de distância da líder Inter de Milão. Um prejuízo que poderia ter sido muito maior. Essa é a pura realidade. Lembrando que ainda restam 11 rodadas para o término da Série A, ou seja, são 33 pontos em disputa até o final da temporada. E como ainda teremos alguns confrontos diretos importantes, partidas de alto nível, desafios que não podem ser decifrados antecipadamente e com um coeficiente de dificuldade notável, é prematuro demais fazer qualquer tipo de projeção nesse momento em que Napoli, Inter de Milão e Atalanta brigam diretamente pelo título da Série A. De qualquer maneira, é importante destacar que a Inter de Milão iniciou a temporada 2024-2025, sendo apontada como a principal postulante à conquista do bicampeonato italiano, não apenas por ter mantido toda a base da equipe campeã na temporada passada, como também por tê-la reforçado, né? Ao contrário, por exemplo, do Napoli, que terminou a última temporada na 10ª posição da Série A e iniciou um trabalho totalmente do zero nesse novo ciclo aí sob o comando de Antônio Conte, que ainda inclui também as chegadas de nomes como Romelu Lukaku, David Neres, Alessandro Bongiorno, Scott McTominay e Billy Gilmour. Deste modo, por mais que o Napoli tenha investido mais que a Inter de Milão em reforços nessa temporada, a perspectiva era de que o Napoli brigasse no máximo por uma vaga no G4 da Série A e não necessariamente pelo Scudetto. Logo, é inegável que a primeira temporada de Antônio Conte à frente dos Azzurri já vem superando totalmente as expectativas. A propósito, o Antônio Conte, que estava em baixa após a polêmica saída do Tottenham, em que ele inclusive esculachou os jogadores em sua última entrevista coletiva concedida pelo clube inglês, aceitou o desafio de retornar ao futebol italiano em circunstâncias completamente opostas em comparação
as de seu último trabalho realizado no país, exatamente à frente da Inter de Milão, que na época tinha uma condição financeira bastante favorável, né? No Napoli não, o treinador de 55 anos de idade vem sofrendo justamente pelo fato de ter em mãos um elenco mais curto, né, com menos peças à disposição e que ainda foi afetado com a inesperada ida de Khvicha Kvaratskhelia ao Paris Saint-Germain no último mês de janeiro, aí, ou seja, no meio da temporada regular. E com a lacuna deixada pela saída de uma de suas principais peças, somada às recentes lesões aí de Frank Anguissa e David Neres, os napolitanos sentiram o impacto destas perdas e passaram o mês inteiro de fevereiro sem contabilizar uma única vitória nos 5 jogos disputados no período. Em contrapartida, apesar de ter entrado nessa espiral negativa aí nesse último mês de fevereiro, o que nunca faltou para esse Napoli de Antônio Conte é paixão. E essa é uma das principais características das equipes comandadas pelo técnico italiano. Inclusive, eu acho que esse dogma foi fundamental para que ele caísse tão rapidamente nas graças dos torcedores napolitanos, mesmo em meio à sua fortíssima identificação junto à Juventus, clube pelo qual ele acumula passagens tanto como jogador quanto como treinador. A Juventus que no atual momento vive uma fase para lá de crítica sob a batuta de Thiago Motta, mas isso é assunto para outra hora. Além disso, eu acho que outros fatores também foram determinantes aí para que a aceitação de Antônio Conte junto aos torcedores napolitanos acontecesse de forma tão espontânea, como por exemplo o sangue quente, o passado glorioso e composto por grandes reviravoltas, como por exemplo aquela conquista do primeiro Scudetto italiano à frente da Juventus, em que ele herda a equipe que havia sido sétima colocada na Série A, somando 58 pontos, e já no ano seguinte fatura o Scudetto, contabilizando nada menos do que 84 pontos. Ou então também posso pegar como parâmetro a primeira temporada de Antônio Conte no futebol inglês, quando ele foi campeão comandando o Chelsea, que havia sido 10º colocado na edição anterior da Premier League. Bom, e pelo menos no meu ponto de vista, o maior mérito de Antônio Conte para colocar o Napoli na briga direta pelo Scudetto da Série A logo em sua primeira temporada no clube foi ter mantido o esquema 4-3-3 que já vem sendo utilizado pelo Napoli desde a primeira passagem de Walter Massari, há mais de 10 anos, né? Passando depois por Maurício Sarri, por Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti, mais recentemente Francesco Calzona. Todos esses treinadores utilizaram o 4-3-3, os jogadores do Napoli já estão muito habituados a esse esquema e por mais que Antônio Conte tenha total preferência por um esquema, uma formação com 3 zagueiros, como é o caso do 3-5-2, esquema que ele utilizou até na Internazionale campeã italiana em 2021, ele preferiu manter ali o padrão que o Napoli já está seguindo, algo que, por exemplo, o Rubem Amorim não vem fazendo no Manchester United ao utilizar o 3-4-2-1, mesmo sabendo que essa formação não se enquadra no perfil de seus atletas. Seja como for, a ausência de pontas no curto elenco napolitano acabou obrigando Antônio Conte a mudar o esquema tático do Napoli e implementar o sistema que ele mais gosta, o 3-5-2, porque com as ausências dos lesionados David Neres e Pasquale Mazzotti, além da saída de Khvicha Kvaratskhelia, o Napoli acabou ficando sem alternativas ali para os lados do campo e, consequentemente, Antônio Conte teve que mudar o esquema da equipe. Óbvio que ele mudou para o 3-5-2. Nesses últimos 3 jogos, pelo menos, o Napoli utilizou essa formação, né, contra Lazio como Inter de Milão. A pior notícia é que o Napoli não ganhou nenhuma dessas partidas. Inclusive, eu deixo aí na tela para você como o Napoli entrou em campo aí nessa partida contra a Inter de Milão. Você pode acompanhar aí com uma dupla de ataque formada por Raspadori e Lukaku e 3 homens na defesa, o Di Lorenzo, lateral direito, fazendo a vez de zagueiro pelo lado direito ali, terceiro homem na defesa,
e o retorno do Alessandro Buongiorno, que estava um período machucado aí, acabou voltando para a equipe, acabou permitindo com que o Conte também utilizasse essa formação. Então, vamos ver agora daqui para frente, porque David Neres está próximo de retornar e aí, muito provavelmente, o Napoli voltará a atuar no 4-3-3. Ainda assim, cara, eu acho que pesa a favor do Napoli nessa corrida rumo à conquista do Scudetto italiano o fato dele só estar disputando a Série A, diferentemente da Inter de Milão, que está brigando em 3 frentes: Série A, Copa da Itália e Champions League. Por mais que Simone Inzaghi tenha um elenco quantitativo e repleto de opções ali a seu favor, eu acho que isso acaba favorecendo o Napoli pelo fato, né, de só disputar uma competição, poder descansar e treinar a cada semana, ao contrário da Inter, que está rodando a sua equipe. Então isso acaba sendo, querendo ou não, uma desvantagem numa briga direta entre 2 e 3 equipes, como é o caso também da Atalanta, né? Inclusive, eu peguei os compromissos do Napoli nesse mês de março e comparei com os da Inter, onde você percebe que os napolitanos jogarão mais 3 partidas contra Fiorentina, Venezia e Milan, todos espaçados por uma semana, à medida que a Inter disputará 5 jogos, sendo 3 da Série A frente Monza, Atalanta e Udinese, e outros 2 diante do Feyenoord pela Champions League. E essa condição do Napoli também equivale à Atalanta, conforme ilustrado aí na tela. Então assim, cara, ainda que o Napoli esteja sentindo as duras consequências da falha cometida por não ter se reforçado da forma que deveria nessa última janela de transferências, o caminho rumo à conquista do 4º Scudetto italiano continua brilhando no horizonte dos napolitanos. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!